Olá, boa noite, prezados alunos, tudo bem com vocês? Caros alunos e alunas que estão acompanhando a gente nessa noite, na nossa segunda semana de conhecimentos gerais. Bom, essa semana de conhecimentos gerais, a gente tenta aí, então, trazer sempre temas atuais, importantes, né, para todas as áreas do conhecimento, né, para que seja de fato interessante também e venha contribuir com a formação profissional de vocês. E hoje a gente tem, assim, uma participação bem especial com o professor Júlio Colella. O professor Júlio, pessoal, ele tem então, falar bem breve aqui, né, resumidamente aí o currículo dele, a experiência dele é na agronomia, né, ele tem graduação, mestrado e doutorado na área de agronomia, né, então também tem experiência nessa área com ênfase em agroinformática, atua principalmente nos seguintes temas: agronomia, agroinformática, fitopatologia e entomologia agrícola, e é docente e coordenador aqui da Unifatesc. Tá, então seja muito bem-vindo, professor Júlio. Muito boa Olá, noite. obrigado, Ariane, tudo bom? Tudo bom aí, senhores, senhoras e senhoritas? Áudio tranquilo? Tranquilo, professor, tudo ótimo. Então, o professor Júlio vai falar para a gente um pouco sobre logística reversa, que é um tema super atual e importante, né, professor? Bom, então, Uhum. professor, tá com você. Boa noite. Muito obrigado. Então, senhores, depois essa breve apresentação minha, nós vamos conversar um pouquinho sobre logística reversa, tá? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, que os resíduos sólidos está causando, vocês podem notar nas cidades de vocês, que está causando problema devido a essa sociedade moderna que a gente tem sempre esse consumo e nós nunca descartamos no local correto, né? E com isso o que acontece? Vai começando a ter pequenos alagamentos até chegar à questão de grandes catástrofes. Vocês devem ter ouvido falar do que ocorreu na cidade de Maringá, né? Quase 500 árvores caíram, ou cidades que formam rios, né? Que nós vamos ver até alguns exemplos. Então, vamos dar uma exemplificada nisso daí. Exemplo, Elevado Costa e Silva, o carinhoso Minhocão em São Paulo, tá? Vira e mexe, os bueiros entopem e se vocês prestarem atenção, isso daqui, ó, não sei se vocês estão enxergando o meu mouse, né? É o elevado, né? Nota que você tem os prédios aqui do lado e esses prédios estão no primeiro, segundo andar. E você está com esse elevado que é uma grande estrutura para desafogar a malha viária de São Paulo e está interditado. Então, é um dos grandes problemas. Um outro que muita gente deve ter visto no jornal é a tragédia do Morro do Bumba, em Niterói. É só prestar atenção à cor do solo, escura, isso é humus. Ou seja, esse lugar onde eles construíram as casas era um lixão a céu aberto. Jogaram um pouco de terra em cima e vamos construir casa. Ou seja, não tinha estrutura nenhuma. Não deu outra. Teve esse desmoronamento aí que matou mais de 10 pessoas. Outra coisa que nós temos, por exemplo, mas lá no Mato Grosso não tem. Olha isso daqui, ó. Barão de Melgaço. Olha como é que fica a ponte do rio que passa a cidade, né? Aí nós temos aqui no Paraná, por exemplo, normalmente eles fazem um tipo de rally antes da Covid, era feito um tipo de rally no qual as pessoas iam na beira do rio Paranapanema e iam coletando os resíduos, né? Então, esse rally, no último que teve, tá, foram 80 quilômetros caminhados, 150 pessoas trabalhando, 60 embarcações, pasmem, 7 toneladas de lixo. Da onde veio esse lixo? Notaram que eu tenho até um fogão aqui, ó. Não tem 2 fogões, ó. Então, de onde apareceu todo esse lixo? Não tem uma. Olha as fotos, Não tem uma cidade aí perto. Como chegou esse lixo até ali, né? Outra coisa que nós temos um grande problema com catadores irregulares dentro dos lixões. Isso daí causa esse problema, insegurança, né? Insalubridade que essas pessoas passam, tem contato com doenças, periculosidade, por exemplo, pode ter um monte de caco de vidro aí, eles acabarem se cortando, que é o que normalmente acontece,
Então isso é um perigo muito grande que eles passam. Aqui mostrando outro, né? Você está fazendo o lixão corretamente, mas mesmo assim as pessoas entram para fazer essa coleta. Outra coisa que tem grande problema é dentro das cidades, né? Você jogar aquela latinha, aquele pedaço de... Tá chupando, né? Tá lá com picolé, retirou o papel do picolé e jogou no chão. Provavelmente, só o seu não vai fazer esse problema, mas a somatória de todos, você vai ter esse problema. Ou seja, aquele comércio que vendeu o picolé vai ficar inundado por causa desse lixo urbano que vai estar entupindo as bocas de lobo, que seriam o escoadouro para essa água. Sem contar que vai estar o quê? Selado esse solo. Não tem uma área de permeabilidade. Isso aí causa muito problema. Temos aqui, vou citar um exemplo aqui, cidade de Paranavaí, onde fica a sede da Unifatesc. Tá? Ano de 2015, olha só o que um estudante que tirou foto falou. Parecia um rio. Notem como que estava as ruas. Então é muito assustador isso. Aqui, mostrando novamente, né, sobre essa questão do alagamento. Olha o senhor tentando retirar a sujeira para ver se facilita esse escoamento de água. Novamente, aqui em Paranavaí, no distrito chamado Graciosa. Tá? Preste atenção, você tem um rio passando. Olha a indústria. A sorte é que a indústria conseguiu tempo de retirar as máquinas pesadas para não ter um prejuízo muito maior. Então, nota que tiveram esse movimento. Mas se sabem que chove ali, que fazem esse problema, por que não se tem um movimento correto para isso? Então, por que isso está acontecendo? Qual que é o motivo disso estar acontecendo com o clima, com o tempo que a gente está vivendo? Por que isso está acontecendo? E o que tem acontecido para justificar esse problema? Então, o lixo, vocês estão notando que está aumentando e normalmente de forma descontrolada. Tá? Muito embora é uma preocupação que a gente verifica, mas não vemos ação, não vemos minha ação, a ação da professora Ariane, a ação sua. Tá? Quais são alguns fatores que podem estar aumentando esse risco? Claro, nós estamos aumentando a nossa população o tempo todo. E com isso nós estamos fazendo o quê? Grandes cidades. E outra coisa, temos uma avidez, né, pelo desejo de consumo. Ou seja, eu quero comprar esse celular, eu quero comprar um ar-condicionado novo, o meu óculos não está melhor, eu quero um óculos mais bonito, esse meu computador está antigo, vou trocar. Mas o que eu vou trocar? Onde eu vou levar esse celular? Vou jogar no lixo? Né? Então esse é muito problema. E nós achamos que o desejo humano é limitado. Então, quero esse, deu problema, vou trocar por outro. Então é ilimitado. Nosso desejo é limitado. Só que existem mudanças na forma de produção e isso o que está fazendo? Usando recursos naturais acima da capacidade de resiliência do planeta Terra. Não sei se vocês sabem, mas existe um dado que a cada ano nós estamos ficando mais próximo do meio do ano de utilização de todo o recurso da Terra, esse recurso de resiliência. Só para vocês terem uma ideia, nós entramos no cheque especial. Né? O que é o cheque especial? Muita gente sabe, você já não tem mais o seu dinheiro e você começa a usar dinheiro que você não tem para pagar depois. E isso daí está causando um grande problema para o planeta. Não é à toa com essas chuvas, temperaturas altas, ventos, tudo isso que anda acontecendo no planeta. Mas o principal de tudo é esse último aí. Educação. Falta uma educação para o ser humano. Ou seja, eu não quero mais esse celular. Vou jogar no local para descarte correto do celular. Eu não quero esse óculos. Vou levar ele para o descarte correto. Eu não quero mais esse computador. Vou levá-lo para um local, né, para fazer o descarte correto. Isso é um grande problema que a gente está tendo. E qual que é o problema? Que isso vai nos agravar. Ou seja, quais são os efeitos que nós vamos ter?
Ou seja, vamos ter a contaminação dos lençóis freáticos pela deposição do chorume. O que é o chorume? Quando os micro-organismos decompõem material orgânico, vai soltar um líquido. E esse líquido, ele vai correr por dentro do solo até chegar nos nossos lençóis freáticos. E dependendo, esse produto tinha algum composto químico que seja nocivo para nós. Isso aí vai contaminar o lençol freático e vai causar problemas. Um exemplo, para vocês terem uma ideia. Aqui na região sul e sudeste, nós temos, dependendo da posição, temos a 600 metros, a 100 metros, como a 3 quilômetros abaixo de nós aqui, o aquífero Guarani. Se parasse de chover aqui em cima, a gente se abastecesse somente do aquífero Guarani, nós tínhamos 150 anos de água. Mas e se a gente estiver fazendo esse chorume chegar no aquífero Guarani e desabilitar toda essa água para a gente, ela não se tornar mais potável? Né? Sem contar que nós vamos ter lixo. Lixo normalmente vai chamar o quê? Insetos como baratas, vai chamar ratos, alimentos deteriorados, né? A pessoa vai, olha aquele alimento lá está deteriorado, ela vai lá, vou comer isso daqui. Né? E daí tem um problema, passa mal, e daí vai causar problema para a saúde. Os alagamentos que nós vimos, o mau cheiro, dependendo da cidade, né? Existem muitas cidades hoje que chega no final da tarde e aquele cheiro horrível na cidade, e tantas outras coisas que nós poderíamos estar falando. Algumas regulamentações que existem no planeta. Estados Unidos, por exemplo, os governos locais, eles regulamentam essa questão da logística reversa. Europa, olha como a educação faz diferença. A cadeia produtiva faz a coleta. Não pergunta para ninguém, eles vão lá e já coletam. O Japão não tem lei. E a consciência lá, como sabemos, é muito maior. E aqui no Brasil, por lei, se não tivesse essa lei, falando que a responsabilidade é do produtor, né, não teríamos nada. Qual que é a quantidade de resíduos sólidos que nós produzimos? 2018, o último dado que a gente tem, revela que gerou 1% a mais de lixo do que em 2017. Mas sabe quanto que seria isso? 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. E isso nós estamos falando do lixo doméstico. Né? É aquele lixo que o caminhão passa na frente da sua casa, carrega no caminhão e leva para o aterro. Isso dá em torno de 378 quilos de lixo por habitante por ano. Mas, professor Júlio, não entendi essas 3 CG aqui. O que você colocou essas 3 CGs aqui na apresentação? Cada CG, ela pesa em torno de 170, 180 quilos. Ou seja, você produz quase essa quantidade de lixo em peso de CG. Então, agora, eu espero que vocês estejam vendo esses 378 quilos, o que significa visualmente. Ou seja, vocês produzem, cada humano daqui no Brasil produz quase 3 CGs de peso de resíduo sólido urbano. Não é pouca coisa, gente. 2018, 41% dos municípios brasileiros é o céu aberto, ainda. Até vocês podem ter notado, quem está antenado nessa parte, simplesmente pegaram essa lei que nós vamos conversar daqui a pouco e colocaram agora mais um tempo ainda para que os municípios façam esse aterro mais corretamente, que não seja aberto. Né? E um detalhe, né? As cidades, quase 41% das cidades causam problema com a inundação. Mas é um ponto muito importante, que nós sempre temos que agradecer. É esse senhor aqui embaixo, o catador. Tá? Em 2000 existiam 25 mil dentro dos lixões. Desses, 22% tinha 14 anos de idade. Né? É de se mencionar, por exemplo, que ainda eles existem nas ruas brasileiras. E agora, em 2018, já é proibido nos lixões, mas mesmo assim, olha a quantidade de catadores que nós temos, 2,3 milhões de catadores fazendo a coleta seletiva
né, por nós. Né? Eles vão lá, até nós ficamos bravos que eles reviram o nosso lixo, mas nós deveríamos estar separando para eles não fazerem isso. Mas a gente faz, não junta tudo. Eles vão lá e reviram o nosso lixo. O que é um resíduo sólido? Segundo o inciso 16 do artigo 3 da Lei 12.305 de 2017, é qualquer material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se dá obrigado a proceder nos estados sólidos e semissólido ou semissólido, bem como gases contidos nos recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Traduzindo, tudo o que nós produzimos, não importa se é sólido ou semissólido, ou até mesmo líquidos, deve ser tratado parcialmente. Mas, professor, sólido? Semissólido? Óleo de motor de carro? Líquido? Óleo de cozinha? Então, tem que ter técnicas para fazer isso daí. Se vocês não sabem, 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar 1 milhão de litros de água. 1 litro de óleo de cozinha. Imagina. Tá? Então, segundo Pereira Neto, em 99, lixo é uma massa heterogênea de resíduos sólidos resultantes das atividades humanas, os quais podem ser reciclados e parcialmente utilizados, gerando o quê? Entre outros benefícios, a proteção à saúde pública e economia de energia e de recursos naturais. Isso se nós, olha lá, se eles fossem reciclados e parcialmente utilizados. É feito isso? Então, com isso, nós chegamos àquela constatação. Existem necessidades de medidas que viabilizem que esse ciclo de produção de consumo tenha essa reutilização e essa disposição adequada de lixos. Então, nós temos que ter aqueles valores constitucionais que embasam as concepções ambientais. Qual que é? Princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do exercício da cidadania, ou seja, de cada um de nós sermos um cidadão do Brasil. E por que isso está acontecendo? Então, hoje nós temos um enfoque nessa Lei 12.305/2010, que é a lei que organiza toda essa questão de logística reversa, ou seja, vai definições, princípios, passa objetivos, traça metas que vira e mexe estão mudando, faz sobre ações, diretrizes e instrumentos para a gestão integrada desses resíduos sólidos, assim como passa de quem é a responsabilidade, tá? Quem vai estar envolvido nessa linha e vai fazer também a gestão e os serviços que possam gerar os resíduos sólidos. Então, caso alguém queira ter acesso, esse daqui é o link do local oficial que fica, mas se você procurar Lei dos Resíduos Sólidos ou Lei número 12.305/2010, você vai encontrar essa lei, vão dar em torno de 30 páginas de lei, com um monte já de alterações. A última aconteceu há 2 meses, que é aquilo que fizeram os lixões a céu aberto passarem para outra estrutura, deram mais 10 anos para as prefeituras, né? Deram desculpa na Covid, né? Eu acredito em Coelhinho da Páscoa também. Mas qual que é o objetivo dessa Política Nacional dos Resíduos Sólidos? É tentar aproveitar ao máximo os resíduos da quantidade, né, de resíduos que a gente tem. Ou seja, fazer a não geração desses resíduos, se for possível, reduzir a produção desses resíduos, reutilizar esses resíduos, reciclar esses resíduos, fazer o tratamento dos resíduos sólidos, como por exemplo a compostagem, e, caso nenhum deles dê certo, a disposição final ambientalmente adequada a esses rejeitos. Mas tudo sempre tendo o quê?
Valorização da política da coleta seletiva, recuperação e aproveitamento energético. Algumas cidades já estão fazendo isso. Vou citar exemplo, até por exemplo, institucional. Nós estamos preparando para montar uma estrutura no qual nós vamos receber vários tipos de resíduos sólidos e vamos fazer a destinação correta deles. Não somente aqueles que todo mundo conhece, que é papel, papelão, lata, vidro. Não. Pilhas, baterias, esponja que vocês usam para lavar a louça na casa. Sabiam que demora 300 anos para ela decompor? Então, existem vários projetos de empresas, daqui a pouco nós vamos citar alguns, que vão trabalhando sobre isso daí. Então, para exemplificar como seria essa estruturação completa na forma, nós temos que pensar como que a gente vai usar esses recursos naturais e como que eles estão dispostos na natureza. Então, como nós vimos, o primeiro passo seria o quê? Reciclagem. Como falei para vocês, nós estamos utilizando muito mais do que o planeta Terra nos dá. Então, nós temos que pegar essa estrutura que está sendo utilizada a mais e tentar reciclá-la, sem que o planeta sofra. Olha que interessante, por exemplo, nós podemos montar, é claro, podemos montar um barco com garrafa PET? Podemos, mas esse daqui eu acho que é muito mais fácil, né? Ou seja, montar uma horta vertical. Eu montei uma horta vertical dessa com a minha filha na creche, é muito legal. Montamos essas hortas verticais aqui com o Lar dos Velhinhos, e daí eles olham nisso, é muito interessante, por exemplo, para as crianças na hora que colhem isso dali, nós temos uma outra coisa interessante. As crianças, por exemplo, elas colhem, e na hora que elas levam para a tia lá para fazer o almoço delas, elas comem muito mais as folhosas. Foi uma das coisas que elas viram. Por quê? Fui eu que produzi. E outro detalhe, o que vai estar ali dentro? O que tem aqui dentro? A compostagem que a gente pode fazer também. Outro passo, que é aquilo que a gente estava falando, que é a coleta seletiva. Ou seja, ter essa estrutura, né? Aquele lá do lixo comum, depois você ter o do vidro, do metal, do papel, do plástico, para você fazer a coleta. E cada um, claro, com a sua devida posição, né? Então, vidro vai ser vidro, metal vai ser metais, não aquilo que acontece de vez em quando, que você abre o de papel e encontra uma garrafa PET lá dentro, né? Qual que é o problema ali? O problema é tem cores separando, tem escrito falando quem que é cada um. O que é? Novamente, educação. Terceiro passo que a gente teria é a reutilização e reaproveitamento, ou seja, eu faço a coleta seletiva e encaminho para os locais corretos. Então você tem a reciclagem ou o reaproveitamento direto. Então, por exemplo, pode se utilizar para montar pilares. Vocês querem um exemplo legal que utilizam? Principalmente, eu não sei se tem bastante gente da região Nordeste. O pessoal faz casas e nas casas, em vez de deixar com um teto aberto, sabe o que eles fazem? Colocam garrafas PETs com água dentro e deixa ali. Sem brincadeira, parece que ligou uma lâmpada. Se não tiver local nenhum, com sol lá fora e muito escuro dentro, essa garrafa parece que você criou uma lâmpada ali dentro, sem utilização de nada, reciclando uma garrafa. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem. Outro ponto que é a compostagem, ou seja, todo o material orgânico que nós produzimos, gente, ele pode voltar para o meio. Eu sou, como a professora Ariane falou, eu sou professor de uma disciplina chamada fitopatologia. Fito, plantas, patos, doença, logia, estudo. Ou seja, eu estudo doenças de plantas. E elas são causadas por micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são normalmente para o bem. Mas tem horas que ele pode ser para o mal. Mas a maioria das vezes ele é por bem. Por quê? Ele vai fazer, tá vendo aqui onde está o lixo? Você fez a separação dos restos alimentares, né? O que não podia fazer compostagem foi jogado no lixo, e o que pode ir para fazer a compostagem você colocou
dentro da pilha de compostagem. O que vai acontecer? Os micro-organismos vão pegar esses materiais e vão degradá-los de um modo que os nutrientes que estavam numa célula, por exemplo, vão ser todos quebrados e vão ser disponibilizados, por exemplo, para que a nossa planta, depois eu colocando essa compostagem numa planta, ela possa pegar esses nutrientes de novo, transformar em alimento, fazer as nossas refeições, vai sobrar restos alimentares, voltamos a fazer a compostagem, ou seja, aqui nós temos um círculo virtuoso. Quem sabe mais para frente, caso vocês queiram, nós podemos falar como é que faz um processo de compostagem em zonas urbanas. Existem equipamentos desse porte que fazem compostagem, mas a maioria das prefeituras, elas fazem dessa imagem de cima aqui. Esse daqui fica lá na prefeitura de Maringá, na área de produção de mudas, eles fazem a compostagem. Estamos pretendendo fazer aqui na instituição uma estrutura também para fazer esse tipo de compostagem. Na nossa fazenda experimental, que fica a 5 quilômetros aqui da nossa sede, já tem uma estrutura de compostagem lá, no qual os alunos já estão aprendendo a fazer essas estruturas, tanto da agronomia quanto os da veterinária. O quinto passo, caso não dê, por exemplo, vocês notaram lá que vai restos alimentares, ou vai para a pilha de compostagem, ou vai para o lixo. Então, caso ele vá para o lixo, que seja dado uma destinação adequada. Então, aqui tem 2 exemplos, né? O aterro de Curitiba, né? Que ele já está quase findando, depois ele vai virar uma floresta, não vai ser possível utilizá-lo como, por exemplo, que nem aconteceu lá no Morro do Bumba, construir casas aí em cima, tá? Vai ser feita uma floresta, e tudo isso daí vai ficar ali decompondo durante séculos e séculos. Tá? Mas vai ter uma floresta ali em cima. Mas o mais legal de todos é esse aqui de Cianorte. Essa daqui é a PR-323. Quem passa aqui na frente da PR-323, na frente desse local, nem sonha que essa estrutura de aterro está ali. Porque você passa aqui na frente, o que você vai enxergar? Uma indústria, parece que é uma indústria. Lá no fundo tem um aterro totalmente correto, nota com lagos para decantação do chorume, toda a estrutura corretamente feita. Então, nós temos que ter esse local que vai ser disponibilizado, vai ter a deposição adequada. Outro exemplo, né? Se eu faço a deposição adequada, por exemplo, esse daqui é o de Nova Iguaçu, aí no Rio de Janeiro. Então, ele feito numa altura maior, se vocês prestarem atenção, né, esse chorume ele vai caindo e chega aqui nos lagos, né, que no qual vai ter a lagoa de decantação. Essa água é devolvida ao rio, né, uma água quase potável, e esse chorume leva para fazer compostagem e utiliza-se nas plantas. Sanepar, por exemplo, aqui a nossa empresa de saneamento do estado do Paraná, por exemplo, quando pega o esgoto que eles fazem o tratamento, o que sobra de dejeto de esgoto é feito compostagem, e grande parte dos produtores de laranja aqui da nossa região utilizam esse material como adubo. Olha que legal. O quinto passo é eu achar uma disposição final adequada para o aproveitamento. É aquilo que a gente estava acabando de falar. Esses dejetos, ou muitos locais, utilizam dessa estrutura aqui, né? No caso, você vai produzir o biogás, né? Então você pode ter, por exemplo, aqui na nossa região tem muita mandioca, muita casca, bagaço de laranja, então você pode produzir o biogás, o metano, e utilizar o que sobrou ali, que os micro-organismos vão estar decompondo e vão formar esse gás e vão fazer o quê? A compostagem. E utilizar esse gás, por exemplo, para mover um ônibus, ou mesmo a utilização do que o ônibus está sugerindo. Olha só que interessante, gente. Então, um ônibus movido a biogás. Esse ônibus, por exemplo, ele corre na Inglaterra. Agora esqueci o nome da cidade que esse ônibus anda lá na Inglaterra. Claro, não tenho mais nenhuma alternativa para esse material. Aí sim, ou eu faço a incineração, ou eu faço a autoclavagem, que é a esterilização do material. Tá?
Ah, mas professor Júlio, o que é uma autoclave? Garanto, todo mundo tem uma autoclave em casa e não sabia. A sua panela de pressão. A sua panela de pressão é uma autoclave. Mas não tentem fazer isso, porque existem equipamentos específicos para fazer isso daí. A nossa panela de pressão serve para fazer alimentos, não esqueçam disso. E o sétimo passo, que é o que mais importa para a gente, é a política da logística reversa, ou seja, pneus, baterias, agrotóxicos, óleo de combustível, óleo de motor, óleo de cozinha, lâmpadas e tantos outros que a gente pode falar. Ou seja, a indústria, por exemplo, de óleo, ela tem que pegar petróleo para fazer o óleo, para daí mandar para o pessoal para usar nos carros. Aí o carro usa por 6, 10 mil quilômetros, aí é retirado, joga-se no meio ambiente. Aí a empresa tem que buscar petróleo novamente em outros locais, diminuindo ainda mais aquele tempo de resiliência que a gente já conversou e puxando esse nutriente lá do solo, né? E isso daí nos causando um grande problema. O que a gente pode fazer? Pode fazer isso daqui, ó. A indústria pega a matéria-prima pela primeira vez, invasa, faz as embalagens, por exemplo, no caso aqui nós estamos falando de vidro, né? Então a indústria monta as embalagens de vidro, faz a distribuição, as empresas fazem invase desse material, é distribuído nacionalmente, vão para os supermercados, nós, consumidores daí corretos, vamos fazer a reciclagem, vai ocorrer uma limpeza e seleção desses materiais, ele é triturado, vira uma matéria-prima que volta para a indústria, que em vez de buscar esse material no ambiente, vai utilizar esse vidro reciclado. Pode acontecer com plástico? Pode. Pode acontecer com óleo? Pode. Né? Pode acontecer com pilhas? Pode. Pode acontecer com a bateria do seu carro. Gente, dentro da bateria do carro de vocês, naquele negócio preto grandão, tem ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico lá dentro. Então, aqui no Brasil, nós temos os índices de reciclagem sem brincadeira. Latas de alumínio, papel e papelão, nós somos exemplos para o planeta. Tá? Nós temos exemplos para o planeta. É muito interessante isso daí. Plástico, ainda precisamos mover muito mais. Garrafas PETs, também nós temos essa grande vantagem. Tá? Então, nós temos muitas coisas ainda que nós temos para estar evoluindo. Né? Notem, vidro, nós não chegamos a 50%. Latas de aço, se as latas de alumínio a gente faz 98%, por que lata de aço a gente está só 50%? Né? Embalagens de longa vida, as Tetra Paks, né? Falando o nome da empresa, sabia que aqui na nossa região, numa cidade chamada Marialva, nós temos uma fábrica de telhas de Tetra Pak, usando essas embalagens de longa vida, e são telhados ecologicamente corretos. Então, isso ainda está melhorando e isso daí vai variar de cada setor. Então, nós temos, por exemplo, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar? Então, nós temos acordos setoriais, ou seja, setores vão trabalhar, nós somos o setor das pilhas, então nós vamos fazer, todas as indústrias vão se unir, vão fazer uma associação e vamos fazer a coleta das pilhas. Ou se não, um termo de compromisso ou um decreto governamental falando que eles têm que fazer isso. Mas é claro, adianta fazer se o custo vai ser muito caro, se não tem viabilidade técnica, né? Se isso não, qual que é o grau de impacto na saúde, qual que é o grau de impacto no meio ambiente? Bateria, como eu falei, de carro. Onde vai jogar sulfúrico no solo? Tá louco? Lítio, níquel, cádmio, materiais que são cancerígenos no solo, não dá, né? Então, tem coisas que tem que fazer mesmo. Vamos a alguns exemplos. Então, nós temos, por exemplo, o exemplo de óleos e lubrificantes. Acordo já funciona desde 2012. Embalagens em geral, né? Existem acordos desde 2012 também.
lâmpadas contendo vapor de sódio e de mercúrio. As nossas lâmpadas, aquelas frias, né? Então, desde 2014, já existe um acordo assinado entre as empresas e o governo para fazer esse recolhimento. E temos também os eletroeletrônicos, ou seja, em apresentação de proposta de acordo. Eu vou dar um exemplo do meu. Temos uma empresa, eu comprei uma máquina de lavar, eu tinha nota fiscal. A máquina de lavar, para arrumar, ela ficaria muito mais cara do que eu comprasse uma outra. Então eu cheguei para a empresa, sabendo disso daqui a uns 6 anos atrás, eu falei, pode mandar de volta para a fabricante? E olha que era a assistência técnica da empresa. Eles falaram, não, a gente não pode aceitar. Eu falei, não, segundo a lei, vocês têm que aceitar. E ó, tá aqui até a nota fiscal. E eles não aceitaram. O que eu fiz? Fui no Procon, expliquei tudo isso para eles tiveram que aceitar. O único problema é o seguinte, eu não sei se essa minha máquina de lavar foi parar na fabricante ou se foi parar em algum lixão por aí. Isso é uma coisa que me deixa preocupado. Mas eu fiz a minha parte. Comecei o processo da logística reversa. Então, esses os grandes problemas. Ó. Natureza contratual. Ah, não, mas eu montei, tem as outras empresas que fizeram cada parte. Né? O processo democrático e da participação desses setores, ou vocês acham que eles gostam de participar? Porque isso daí, teoricamente, para eles é o quê? Prejuízo. Eles vão ter que pagar transporte. Né? Então tem tudo isso daí. É um processo complexo. Porque nós temos acordos. Vocês sabiam que, vamos supor, essa empresa era aqui no Paraná, mas se essa empresa que montou a minha máquina de lavar fosse em São Paulo, vocês sabiam que tem que pagar ICMS para ir para São Paulo? A minha máquina que vai ser reciclada? Para quê? Né? Então, é muito complicado isso daí. E com isso, torna cada um deles uma experiência única a nível mundial. Então, é muito interessante isso daí. É uma experiência sempre única. E dependendo, pode ser exemplo para outros países. E o Brasil, nessa parte de política nacional de resíduos sólidos, a lei ela é muito bem feita. Ela é exemplo para outros países. Claro, ficam alterando as datas? Ficam, mas ela tem uma base muito grande. Então, dentro disso daí, nós temos as leis específicas para cada ponto de logística reversa. Uma das mais antigas que nós temos é a lei dos agrotóxicos. É a número 7.802 de 1989 e regulamentada pelo decreto 4.074 de 2012. A reciclagem, assim como das latinhas de alumínio, chega a 95% de reciclagem. O que aconteceu? Todas as empresas desse ramo se juntaram e montaram esse instituto, que é o INPEV, ou seja, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Eles dão o descarte correto para essas embalagens. Agora, vamos ver se alguém sabe para onde é que vai essas embalagens. Essas embalagens, garanto para vocês que dependendo está na parede da casa de vocês. Garanto que está aqui na parede, aqui da sala que eu tô. Os conduítes, aqueles conduítes amarelos ou os azuis, são feitos normalmente desse tipo de embalagem. E ninguém imagina. Mas, professor, tinha agrotóxico aí dentro, plástico. Ué, ali vai me fazer mal? Eu vou ficar tendo contato com ele? É saber onde é que a gente vai utilizar para fazer a reciclagem. Simples. No Brasil, nós temos 412 unidades de recebimento. Por exemplo, aqui na nossa região, aqui em Paranavaí, a central fica em Maringá, dentro da Cocamar, uma cooperativa de agricultores. É um monstro o local para recebimento disso daqui. E tudo isso daqui vai, se eu não me engano, para uma empresa em Curitiba e uma outra empresa em São Paulo, no qual vão fazer esses conduítes. Outro que nós temos, os pneumáticos, né? Ou seja, regulamentado desde 99 pela resolução do CONAMA 258, mas ela foi substituída pela 416 de 2009. Então montaram uma empresa, assim como foi feito a Impev, montaram a Reciclamimp. Existem 1.894 pontos de coleta.
41 milhões de toneladas de pneus reciclados, equivalentes a 821 milhões de pneus de carro de passeio. 100% de reciclagem. Professor Júlio, mas aqui na minha cidade tem um terreno aqui do lado que reclamou de dengue, por exemplo, que tem uns pneus velhos. Na verdade, vou ser sincero, eu coloquei 100% por causa disso. Na verdade, essa empresa, a Reciclamip, ela faz 115%. Como assim? Então, ela recicla 15% a mais do que a produção brasileira. Ou seja, nós importamos os pneus do Paraguai, da Argentina, de outros países aqui que não têm nota fiscal, não pagaram impostos, não estão registrados dentro do Brasil. E por isso que a gente tem esse 100% de reciclagem. Poderíamos ter muito mais. Tá? Então, parece que não tem reciclagem, mas olha aí, ó, chegamos a 115%, mas eu coloco aqui como 100% de reciclagem. Né? Pilhas e baterias. Desde também de 99, existe uma resolução do CONAMA, a 257, substituída pela 401/2008, que falava o seguinte, que a implantação começaria em novembro de 2010, ou seja, especificava aonde eu teria o recolhimento. Então, assistências técnicas, revendedores autorizados e comércio. Podem prestar atenção que quando vocês vão, por exemplo, numa loja de uma das operadoras de telefonia aqui no Brasil, vocês vão encontrar uma caixinha para você colocar seu celular, colocar uma pilha, uma bateria, outros materiais que vocês usam, por causa dessa resolução do CONAMA. Né? Então, olha lá, baterias de chumbo ácido, 99%. Que bateria de chumbo é essa? É aquela que eu estava falando dos carros. O cara não faz sempre com você assim, ó, nós vamos fazer tantos reais a base de troca. Esse que é a base de troca. Você está tendo uma economia, porque você está entregando a sua bateria antiga, ele vai reciclar toda aquela estrutura e vai montar uma nova bateria. Tá? Então, por isso, essa grande proporção. Já as baterias e pilhas, por exemplo, não existem estatísticas sobre a sua reciclagem, mas é fato que está sendo feita a reciclagem. Outro que nós temos aqui é a questão dos óleos lubrificantes, né? Principalmente os usados e os contaminados. É regulamentado pela resolução do CONAMA 362/2005. Gente, foi em 2005, mas isso já vem desde 1960. Né? Existem várias empresas que coletam e fazem a refinação desse material. Existe agora uma coordenação nacional, que é o Sindifino, mas o índice de reciclagem deles ainda está muito aquém da produção nacional. Ou seja, eles conseguem chegar próximos a 40% da produção de lubrificantes. Então, quais são as premissas que nós temos na logística reversa? Primeiramente, não afetar a competitividade, ou seja, todas as empresas elas têm que trabalhar unidas. Eu tenho que ter uma governança transparente, tem que ter uma participação tanto das empresas quanto da população. Tem que ter prazos para essa implementação das suas etapas, mostrar cada uma delas, gerar esses benefícios sociais e econômicos. Nós sabemos que os catadores de lixo, tem catador de lixo que tira R$3.000 por mês nessa coleta, nessas cooperativas de lixo, causando esse menor impacto possível e oferecer segurança jurídica aos participantes, tanto as indústrias, quanto os catadores, quanto o transporte, quanto a nós, os produtores desses materiais. Quais são os desafios que a gente tem? Então, primeiramente, nós temos que ter um controle dos importados. Como eu falei, como que uma indústria de pneu faz 115% de reciclagem, mas a gente encontra pneu para tudo que é lado? A desburocratização de sistemas de licenciamento e regras fiscais para a implantação desse sistema de logística reversa. E o principal, mudança da legislação tributária na logística reversa. Ou seja, nesse meu celular, o fabricante ele fica no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba.
eu estou aqui em Maringá, estou aqui em Paranavaí, no estado do Paraná. Se eu quisesse colocar esse material lá dentro da empresa de telefonia, ela vai ter que pagar ICMS desse material de volta. Mas esse material já pagou ICMS já. Para que vai pagar novamente? Então, teríamos que começar a ter alterações tributárias nesse modo. Na logística reverso, por exemplo, a tributação ser próxima a zero. Isso vai facilitar ainda mais essa logística. Então, uma coisa que nós devemos pensar para agora em outubro. Propostas de estímulos a essas cadeias. Então, se nós dermos esses estímulos, garanto, as cadeias vão funcionar, essas cadeias vão querer que a gente entregue esse material, porque para ela vai ser recompensador, e nós vamos conseguir com que essa cadeia tenha um grande movimento, um círculo virtuoso muito grande para nós. Nós temos que fazer essa adaptação do sistema de logística a essas regras nacionais, harmonizar esses sistemas, né? E nós temos que harmonizar as normas e atos estaduais e municipais, sempre baseados nas políticas nacionais de resíduos sólidos e os regulamentos federais que nós temos. Então, aqui mostrando alguns exemplos de ideias para a logística reversa. Eu não sei se vocês sabem, olha lá que eu falei, ó. A Scott Bright, ela aceita as esponjas de volta. A Faber-Castell, sabe, seu lápis, sua caneta? Se você tiver algum local para fazer essa entrega, por exemplo, aqui na Unifatest nós vamos fazer tanto da esponja quanto das canetas aqui na sede. Vamos deixar isso bem claro, tá? Aqui na nossa sede em Paranavaí. Tá? Nós vamos ter um local no qual os nossos alunos vão poder depositar esses materiais que já são inservíveis para nós. Mas que, por exemplo, você já viu aquela bolinha que tem na ponta da sua caneta? O nome daquele material chama-se tungstênio. Por que ele fica lá? Como tem uma fricção muito alta, se nós colocássemos qualquer outro material, ele iria alterar essa bolinha. E um tungstênio, ele tem uma temperatura muito maior, então aguenta por muito mais tempo. Só que você joga no lixo. O lixo vai lá para o aterro sanitário, para o lixão. A empresa, por exemplo, ela vai ter que pegar esse tungstênio numa mineradora. E vai acabar com esse minério que já está começando a ter falta. Olha aí, meninas, a fazer a logística reversa das estruturas dos frascos, por exemplo, dessa empresa. Né? Tetra Pak. Aqui em Paranavaí, por exemplo, nós temos uma posição de rotas da reciclagem. E eu estou verificando para criar um ponto aqui também na unidade BR. Então, aqui notem, eu posso levar as embalagens vazias de Tetra Pak, por exemplo, a esse local, e esse local vai dar o destino correto. Por exemplo, virar telha, fazer a separação de alumínio. Não sei se vocês sabem, tem uma camada de alumínio, uma camada de papelão, uma camada de plástico. Então, fazer a separação dessas estruturas e essas estruturas irem para cada setor que seja vigente. E esse aqui que eu acho muito interessante, que é a Recicle Luz, né, que é a logística reversa para as lâmpadas. Nós estamos vendo para conseguir colocar uma estrutura desse grupo, colocar aqui na Unifatest também para fazer a reciclagem das lâmpadas, não das lâmpadas quentes, ou seja, das lâmpadas frias. Notem que é tanto aquelas de vareta, quanto as compactas e até mesmo as de LED. Então, nós estamos verificando para ter essa estrutura aqui dentro da instituição. Né? Então, gente, Deus não é o autor do mal, porque é o autor de todo bem. O mal é apenas uma deficiência, uma privação do ser, decorrente do uso equivocado de um bem que Deus nos deu, o livre-arbítrio. Né? Quem fala isso é Santo Agostinho. Então, nunca esqueçam, a reciclagem, tá? Gera dinheiro, de algum modo vai gerar dinheiro, ou uma economia, ou dinheiro mesmo. Então, nós temos que trabalhar muito com a logística reversa. E deixo aqui meu agradecimento, caso tenham perguntas, né, já podem estar fazendo aqui para a gente. Muito obrigado, gente. Fala, Júlio. Beleza? Olá, Arthur. Me ouve bem aí? Alto e claro.
Tá certo. Eu separei algumas perguntas aqui que eu fui anotando, mas a grande maioria dos comentários aqui estava te elogiando. Já para um pouquinho aqui já para agradecer a sua palestra, e o pessoal gostou demais aqui, ó, dá para ler aqui, se for ler os comentários aqui, ó, aula top, parabéns, gostei muito da aula e quero a mochila. Todo mundo atrás da mochila aqui. Eu também quero! A gente vai fazer um sorteio no terceiro dia, né, no dia 25, com quem tiver preenchido a lista de presença, e vai ter uma lista de presença por dia. Então, né, como está o comentário aí travado na tela, né, com os participantes que preencheram participarem dos 3 dias. Mas vamos lá para as perguntas. Eles comentaram aqui como que se faz uma compostagem em área urbana. Você pode fazer algum comentário? Se tiver algum exemplo para passar? Compostagem, normalmente nós temos três estruturas, né? Então você faz uma compostagem, você vai fazer em área urbana, existem composteiras já de plástico que você pode montar, são 3 estruturas que você vai colocar, em cima você vai colocar o material a ser decomposto, né? Embaixo, a parte de cima para a parte de baixo vai ter um tipo de uma peneira. Essa peneira vai fazer com que o material que for decomposto, ele vai cair nesse segundo andar. E, como eu falei, tem o chorume. O chorume vai para quando? Para o terceiro andar. Então, no primeiro andar é onde você vai colocar o material para ser decomposto. Micro-organismos, as minhocas, que são muito importantes, né? Então, você vai ter todas essas estruturas trabalhando ali. Então, você vai ter esse minhocário, que normalmente o pessoal vai fazer a decomposição, transformar em humus, cai na segunda parte, e depois vai para a terceira parte. Professor Júlio, mas eu não quero fazer isso é complicado demais, eu vou ter que comprar. Pode fazer lá naquele cantinho, sabe aquele cantinho que você tem na tua casa? Dá para fazer lá. Como que você pode fazer isso lá no cantinho da sua casa? Coloque uns galhos na parte de baixo e você monta como se fosse um bolo. Ou seja, folhas, material restos de comida. Folhas, restos de comida. Folha, resto de comida. E deixa ali. Se possível, coberto, tá? Uma telinha. Não precisa ser fechado. Uma sombrite, por exemplo, já fica interessante. E dá uma molhadinha. Ponto. Tenha uma barra de aço. Para que essa barra de aço? De vez em quando você vai lá e vai colocar essa barra de aço lá dentro. Só que nos primeiros dias, você vai pegar com uma enxada e vai dar uma revolvida, né? Vai dar uma revolvida, uma bagunçada naquele material. Para quê? Para esse material seja aerado e os micro-organismos que vão fazer essa decomposição consigam fazer essa decomposição. Aí você fez essa aereação, com essa barra de ferro você vai colocar lá. Tira. Se você conseguir colocar a mão na barra de ferro, beleza. Se você não conseguir colocar a mão na barra de ferro, rapidamente vai lá e faz de novo a aeração. Por quê? É isso que causa o cheiro ruim na compostagem. Tá? Então, o grande problema na compostagem, o segredo da compostagem, é deixar ela uma temperatura baixa. Então, nesse revolvimento, você vai ter que fazer. Normalmente, nos primeiros dias, você quase vai ter que fazer todo dia. Mas depois desse tempo, você vai começar a fazer de semana em semana, daqui a pouco de 15 em 15 dias, daqui a pouco só quando você for utilizar. Quando que eu vou utilizar isso, professor Júlio? Vai depender muito do material que você colocou ali dentro. Tá? Então, por exemplo, se é folhas e material da sua cozinha, por exemplo, 2, 3 meses, está pronto para você utilizar lá na sua roseira, no seu pé de laranja, na sua árvore na frente da sua casa, no seu gramado, para fazer essa utilização. Mas, professor Arthur, a gente até deixa, depois até posso conversar com a professora Bianca, que é a coordenadora da agronomia no EAD, para nós montarmos uma palestra, eu explicando sobre isso daí, e daí a gente passa para o pessoal também, né? É muito interessante isso daí. Exatamente, eu estava com essa ideia aí, eu falei, vamos montar um workshop de compostagem. Acho que fica legal, fica a ideia para vocês montarem ali. Só respondendo algumas pessoas que estão no chat perguntando se a palestra vai ficar gravada, é só acessar pelo mesmo link novamente aí que ela vai estar disponível. Passar para a próxima aqui, ó.
que eu deixei anotado. O que fazer para descartar os eletrônicos quando não se tem um local adequado? Tem várias pessoas, vários comentários nesse sentido. O pessoal tem muito computador, material eletrônico guardado em casa e não sabe o que fazer. Talvez você já tenha respondido na palestra, mas vale o comentário. Não, mas vamos lá. Gente, normalmente, como eu falei para vocês, as empresas de telefonia têm essas estruturas para receber os eletrônicos, mas eletrônico, aí que vem aquele detalhe, a logística reversa não fala qual que é o tipo de eletrônico, mas o que as empresas de telefonia vão querer receber somente? Os aparelhos celulares e os seus extras que vêm em volta, que eles venderam. Tá? Um computador, eles não venderam, então não quero. Mas uma sugestão que eu passo para vocês, que normalmente acontece, por exemplo, em alguns municípios, converse com a sua prefeitura. Tá? Normalmente a prefeitura ela pode fazer um dia D dessa coleta, ele faz essa coleta e leva para um município que tem uma estrutura principal, uma estrutura. Vou citar um exemplo aqui, na nossa região noroeste, tá? A empresa que faz essa destinação de produtos eletrônicos, ela fica em Maringá. Paranavaí, por exemplo, aqui onde nós estamos, né, professor Arthur? Ele vai fazer essa coleta. E um caminhão leva até Maringá, e lá em Maringá vai fazer a separação. Deixa eu contar um segredo para vocês. Sabe esse computador que você está utilizando aí, professor Arthur Rosinski? Tem 5 gramas de ouro. Você acredita nisso? Eu vou levar para casa. Tem 5 gramas de ouro dentro do processador. Porque o ouro é um dos elementos para condução elétrica muito bom. Então, olha só, molibdênio, nióbio, muitos outros materiais estão dentro do computador. E é isso que essa empresa lá de Maringá faz a destinação. Ela separa esses materiais, chumbo, ela faz a separação desses materiais e envia. Então, minha sugestão para essas cidades, conversem com a sua prefeitura e verifiquem se eles não podem fazer esse movimento. Tá? Ou conversem com esse revendedor de telefonia que vocês provavelmente têm na cidade, se eles não sabem quem pode fazer esse movimento para vocês. Garanto que tem para todo mundo. Beleza. A última que eu deixei anotado aqui era a respeito da lei que coleta os galões de produtos de lavoura. Se já estava vigente, mas eu acho que teve um slide ali que você comentou, mas pode dar uma enfatizada aí. O Impev já está funcionando há muito tempo. Como eu falei para vocês, tem 317 pontos de coleta no Brasil. Aqui na nossa região, como eu falei, fica na cidade de Maringá, dá 80 quilômetros daqui. Né? E esse material ele é compactado e levado para 2 empresas. O de Maringá vai para 2 empresas, uma em Curitiba e outra em São Paulo, na qual se faz conduíte. Usado muito na área do professor Arthur Rosinski, né, professor? Né, na engenharia civil. E, mas não vai contaminar. Ué, ele vai estar ali dentro da parede, você vai estar em contato com ele, vai ter algum líquido entrando em contato, salvo quando entra chuva, né? Mas fora isso daí, não vai ter contaminante. Então, se for utilizado corretamente, você não tem. Normalmente, é dada uma coloração específica para eles. Como eu falei na palestra, o amarelo e o azul. São esses 2 que você normalmente dão essa coloração. Beleza, é isso aí. Só um detalhe, professor Arthur. À vontade. Vocês sabiam que papel só pode ser reciclado 7 vezes? Né? O papel só pode ser reciclado 7 vezes. Depois ele tem que ser degradado, ser decomposto. É muito utilizado em compostagem. Sabe o que a gente coloca em compostagem? A caixa de ovo. A caixa de ovo, senhores, é a 7ª vez do papel. Por quê? À medida que vai fazendo a reciclagem do papel, as fibras de celulose, elas vão se decompondo. Ou seja, não vai dando mais uma estrutura boa. É só vocês notarem. Olha a caixa de ovo, como ela é toda grossa, deformada. Ela é desse modo por quê? Porque se não colocar naquela grossura e ela ficar daquele modo, ela não consegue montar uma estrutura. Acho isso muito legal.
É uma coisa muito legal que eu descobri faz pouco tempo sobre isso também. Beleza. Júlio, acho que não vai ter jeito aqui de você não fazer esse workshop de compostagem, cara. Tá todo mundo pedindo. Opa! Eu já tinha comentado isso com você, Arthur. Já tá todo mundo desmontando os computadores já, cara, por causa das 5 gramas de ouro que você comentou aí. Mas só que tem um detalhe. O nióbio é mais caro que o ouro, tá? E também nós temos dentro do computador. Mas beleza, Julião. Muito obrigado pela sua palestra, por todo o Eu seu que agradeço. aqui a nós, por ter aceitado a palestra de prontidão. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a sua participação e todo mundo que estava aqui no chat participando, comentando, fazendo perguntas. Muito obrigado a todos aí. Se você quiser finalizar, fazer uso da palavra aí para fazer o encerramento, fica à vontade. Tá. Senhores, senhoras e senhoritas, eu só tenho um pedido para fazer para vocês. Vamos começar a ter educação. Utilizar isso daqui, que vocês estão adquirindo conhecimentos aqui na Unifatesc, tá? Utilizem esse conhecimento para ajudar o planeta. Utilizem esse material que vocês estão aprendendo aqui, essas palestras, para vocês conseguirem avançar. E para que nós demos uma sobrevida ao nosso planeta. Para que nós diminuamos o que anda acontecendo aqui com a gente. Muito obrigado, professor Arthur Jasinski. Muito obrigado a todos aí que participaram. A professora Ariane, que estava no início aqui com a gente. Muito obrigado, professora Ariane. Não estou te ouvindo. Aí, entrar para dar um tchau pro pessoal, agradecer também, professor Júlio, pela tua brilhante participação aí, tá? Um abraço a todos. Amanhã nós temos mais, né? Deixa eu interromper isso aí. Tem que lembrar daqui das próximas palestras. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre processos de globalizações e política internacional com a professora Maria Carolina Beckhauser. E no dia 25, na quarta-feira, palestra de ciência, tecnologia e inovação com o professor Anderson Figueiredo. Então, fica aí o convite a todos e não deixem de participar. Um abraço a todos e até mais. Obrigado. Até mais, gente. Até mais, tchau, tchau. pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.